Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains August 8th through the 14th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Fantasma nas sombras de Connecticut e dos esquecidos. No coração de Southington, Connecticut, onde florestas frondosas e céus cinzentos envolvem o visitante em uma atmosfera de melancolia eterna, uma casa se eleva que parece ter sido rasgada de um pesadelo do século XIX. Sua fachada de madeira enegrecida pelo tempo, com janelas que parecem olhos cegos observando o mundo, testemunhou tão antigo quanto a própria morte. Para a família Sedaquier, esta casa foi a última esperança, um lugar onde seu filho adolescente, Matthew, podia receber tratamento contra o câncer em um hospital próximo, longe da agitação e do estresse da cidade. Mas o que eles não sabiam era que a casa não estava vazia. Um legado de sofrimento, rituais escuros e presenças que nunca abandonaram essas paredes esperou pacientemente que novos inquilinos cruzassem seu limiar. Desde o primeiro momento a casa transmitiu uma sensação de inquietação. O ar cheirava a umidade e outra coisa, um aroma metálico como sangue seco que parecia permear as paredes. Os quartos com telhados altos e solos crocantes, pareciam sussurrar palavras inaudíveis quando a luz do sol desapareceu. O Sedaquier, no entanto, tentou ignorar esses sinais. A doença de Matthew era sua prioridade, e qualquer coisa que pareça sobrenatural foi atribuída ao estresse e à fadiga. Mas logo os eventos começaram a superar qualquer explicação racional. Matthew, um garoto de 16 anos cujo rosto havia perdido a cor devido à quimioterapia, começou a ter sonhos vívidos de figuras encapuzadas que o arrastaram para uma cripta debaixo da casa. Sua mãe, Janet, encontrou marcas estranhas nas paredes do porão, símbolos que pareciam pertencer a uma linguagem oculta. O pai, Alan, um homem pragmático e cético, percebeu como seu comportamento mudou. Ele se tornou irritado, até violento, como se algo ou alguém manipulasse suas emoções. As luzes piscam sem motivo aparente, as portas fecharam sozinhas e um resfriado glacial invadiu os quartos, mesmo no meio do verão. A casa, descoberta mais tarde, havia sido um funeral no século XIX, de propriedade de um homem chamado Dr. Henry M. Aloran. Segundo os documentos históricos, era conhecido por suas práticas médicas não convencionais e seu interesse no ocultismo. Havia rumores de que ele realizava autópsias ilegais e que participou de rituais satânicos com corpos ainda quentes. Quando ele morreu, a funerária foi abandonada, mas os espíritos que ele invocou nunca partiram. A casa tornou-se um local de passagem para almas perdidas, preso entre a vida e a morte, alimentado pela dor e sofrimento daqueles que a habitavam. O Sedaquier não foi o primeiro a experimentar esses fenômenos. Nos anos 70, uma família que viveu lá denunciou bens demoníacos e ataques físicos por uma presença chamada The Guardian. Eles nunca foram acreditados. A história foi repetida com o Sedaquier. Suas ligações de ajuda foram recebidas com ceticismo, mesmo por amigos e vizinhos. Até que, desesperados, eles entraram em contato com Ed e Lorraine Warren, os demonologistas mais famosos dos Estados Unidos, cujo trabalho inspirou filmes como O Conjuring. Warren chegou a Connecticut com sua equipe de pesquisa e fé inabalável no poder da luz contra a escuridão. O que eles encontraram na casa os deixou horrorizados. As energias negativas eram tão intensas que mesmo objetos religiosos, como cruzamentos e relicários abençoados, se recusavam a trabalhar. A casa, de acordo com Lorraine, era um portal entre os mundos, um lugar onde demônios e espíritos sombrios se alimentavam da energia vital dos vivos. Matthew, especialmente vulnerável por sua doença, era o principal objetivo. O livro explora não apenas eventos sobrenaturais, mas também psicologia humana sob extrema pressão. Como uma família resiste à posse de seus membros? O que acontece quando a fé colide com o inexplicável? Através de testemunhos, documentos históricos e entrevistas com especialistas, Shadows of the Forgotten, desvendar os mistérios de uma das histórias de horror mais chocantes do século XX. Cada capítulo é uma imersão no escuro, uma viagem aos limites da realidade e do medo. Capítulo 1, Moving, um novo começo em uma casa antiga. O caminhão Sedaquier parou em frente à casa ao pôr do sol. O céu, tingido de laranja e roxo, parecia uma ferida aberta no telhado de madeira. Alan, o pai, caiu primeiro, com o rosto cansado mas determinado. Atrás dele, Janet, sua esposa, observou a fachada com uma mistura de esperança e apreensão.
Matthew, sentado na parte de trás, mal olhou para cima. Seus cabelos, escassos após meses de quimioterapia, estavam escondidos sob um boné de beisebol. Tem certeza de que está aqui? Janete perguntou, ajustando o cinto de segurança. Alan assentiu, embora sua voz tenha treinado em responder. O agente imobiliário disse que ela era perfeita para nós. Perto do hospital, espaçoso, mas tão velho que parece uma decoração de filmes de terror, interrompeu Matthew com um sorriso forçado. A casa era de fato imponente. Construída em 1880, tinha 3 andares de madeira escura, janelas alongadas com vitrais vermelhos e um teto de 2 águas que foi curvado nas extremidades, como se estivesse tentando tocar o céu. Uma grande varanda cercava a fachada principal, com colunas viradas que apoiavam o teto. O que chamou mais atenção foi uma torre cilíndrica no canto noroeste, com uma janela circular que parecia um olho gigante observando a propriedade. No interior, o ar estava carregado de poeira e umidade. As paredes, cobertas por papéis pintados descoloridos, mostraram manchas de mofo. O piso de madeira rende sob cada etapa. Apesar do desgaste, havia detalhes que sugeriam um passado de luxo, molduras no telhado, uma escada de caracol no saguão e uma cozinha com armários de carvalho esculpido. Podemos consertar, disse Janete, tentando ser otimista. Alan não respondeu. Seu olhar havia sido fixado em uma porta no final do saguão, semi-levantada, da qual surgiu um ar frio que não correspondia à temperatura externa. E aquela porta? Perguntado. Seja o porão, respondeu Janete. O agente disse que há um porão muito grande. Enquanto isso, Matthew subiu as escadas lentamente, apoiando-se no parapeito. No primeiro andar, ele encontrou 3 quartos. O fundo tinha uma janela que deu à floresta. Ao olhar para fora, ele viu uma figura em pé entre as árvores. Ele era um homem alto, vestido com roupas velhas, chapéu preto e rosto pálido. Matthew piscou e a figura desapareceu. Olá, ele murmurou em uma voz trêmula. Abaixo, Alan decidiu abrir a porta do porão. A madeira estava molhada e pesada e ao empurrá-la, um cheiro de solo molhado e morte o atingiu. As escadas desceram em direção ao escuro. Ele ligou uma lanterna e caiu, ignorando o calafrio que viajou de costas. No porão, ele encontrou paredes de pedra, um teto de feixe de madeira e uma mesa de mármore no centro. Nele havia marcas de sangue seco, embora o mármore estivesse limpo. Em um canto, um armário de ferro enferrujado. Ao abri-lo, ele encontrou ferramentas cirúrgicas antigas, bisturis, montanhas e pinças com manchas que pareciam sangue. O que o diabo? Alan sussurrou voltando. Acima, Janete e Matthew terminaram de desembalar. A mãe notou que Matthew estava pálido. Você está bem? Perguntado. Sim, estou apenas com frio. Janete tocou a testa, mas não estava com febre. Então, eles ouviram um barulho no porão. Um golpe seco, como se algo tivesse caído no chão. Alan levantou-se rapidamente com o rosto desgrenhado. Não é uma casa normal, disse ele. É um funeral. Há uma tabela de autópsia. E ferramentas, como se alguém tivesse trabalhado com corpos. A palavra, corpos, foi suspensa no ar. Matthew, naquela época, sentiu uma pressão no peito. Como se algo invisível estivesse observando-o. Naquela noite, Matthew teve seu primeiro sonho. Estava em um quarto escuro, com velas pretas que iluminavam paredes cobertas de símbolos. Um homem encapuzado se aproximou dele, segurando uma faca. Eu preciso de você, a figura sussurrou. Seu sangue abrirá a porta. Matthew acordou gritando. O Sedequer, sem saber, cruzou o limiar de um inferno que os esperava há décadas. E a casa paciente começou a reivindicar o que era dele. Capítulo 2. O segredo sombrio da casa. A manhã seguinte estava tensa. Alan não tinha dormido bem. Repetido durante a noite, ele ouviu passos no telhado e sussurros nas paredes. Às 6 horas da manhã, ele se levantou com a determinação de descobrir a verdade sobre a casa. Janete, embora cansada, preparou o café da manhã, enquanto Matthew ficava em seu quarto, agarrado ao cobertor, com os olhos perdidos no telhado. O que há de errado com você, querida? Janete perguntou quando ele entrou. Mateus não respondeu. Sua respiração foi rápida, quase como se ele tivesse um ataque de pânico. Naquela época, o relógio de parede do armazém marcou às 6h15 da manhã e, de repente, o som do pêndulo parou. Um silêncio sepulcral invadiu a casa. Não é normal, Matthew murmurou com uma voz rouca. Não é normal. Alan, enquanto isso, revisou documentos no laptop. O agente imobiliário lhes deu poucos detalhes sobre a propriedade, mas o nome do proprietário anterior, um homem chamado Thomas Riley, apareceu nos registros cadastrais.
Alan introduziu o nome em um mecanismo de pesquisa e após várias pesquisas, encontrou um artigo de jornal de 1986 intitulado "A família denuncia posses demoníacas em uma casa de Saltington. Loucura ou fenômeno sobrenatural?" O artigo relatou como, em 1978, a família Riley, pais e 2 filhos, havia se mudado para casa, convencido de ter encontrado um lar ideal. No entanto, em questão de semanas, as crianças começaram a ter convulsões inexplicáveis e a mãe, Eleanor Riley, alegou ter sido atacado por uma figura negra em seu quarto. A família saiu de casa depois que o mais novo de 12 anos tentou cometer suicídio depois de testemunhar uma massa negra no porão. As autoridades os derrubaram como histeria e o caso foi arquivado. Alan fechou o laptop com um frio. Não poderia ser uma coincidência. A casa tinha uma história e agora eles estavam lá. As sombras do passado. Janete, por outro lado, decidiu investigar a casa em busca de respostas. Ele checou as gavetas da cozinha, armários de lobby e prateleiras de quarto. Em uma caixa de madeira no sótão, ele encontrou um álbum de fotos antigo, com imagens turvas de homens vestidos com ternos escuros e chapéus de xícara, cercando uma mesa de mármore no porão. Em uma das fotos, um homem com barba e olhos frios olhou diretamente para a câmera. Sob a foto, nas letras caligráficas, alguém havia escrito: Dr. Henry M. Aloran, Funerária Aloran, Saltington, 1892. Janete sentiu um frio. A casa era um funeral. Mas não ninguém. Despertando mais, ele encontrou um livro de discos com anotações e símbolos latinos que pareciam pertencer a uma linguagem oculta. As páginas estavam cheias de nomes mortos, mas no final do livro havia uma lista de datas e frases enigmáticas. 17 de março de 1895. A porta se abre. O primeiro acorda. 14 de janeiro de 1897. O ritual do silêncio. O sangue puro é a chave. 22 de dezembro de 1899. O guardião acorda. A casa é sua. Janete fechou o livro com força, seu pulso acelerado. Não poderia ser uma coincidência. A casa não era apenas um funeral. Era um lugar de rituais satânicos. O despertar dos espíritos. Naquela mesma tarde, Matthew decidiu explorar o porão. Apesar da insistência de seus pais em não cair sozinhos, algo chamou. Ao abrir a porta, um frio glacial o atingiu. As escadas douraram sob os pés. Ao chegar, a luz acendeu, mas as lâmpadas piscavam, como se resistissem a iluminar o espaço. No meio do porão, a mesa de autópsia ainda estava lá, com manchas escuras que pareciam secas. Matthew se aproximou lentamente como se estivesse em transe. De repente, ele ouviu uma voz atrás dele. Você quer saber a verdade? Matthew se virou, mas não havia ninguém. A voz era masculina, grave, com um tom doce que a hipnotizou. Quem é você? Ele perguntou, em uma voz trêmula. Eu sou o guardião. A casa é minha. E você? Você é meu escolhido. Matthew sentiu dor aguda no peito, como se algo invisível estivesse passando por ela. Ele caiu de joelhos, gritando de dor. Fora do porão, Janete e Alan ouviram os gritos e correram em sua direção. Quando o encontraram, Matthew estava inconsciente com marcas vermelhas no peito, como se tivessem tentado rasgar seu coração. A conexão com os espíritos. Durante os dias seguintes, os fenômenos se intensificaram. Alan começou a ter episódios de raiva sem motivo aparente. Ele atacou Janete em uma ocasião, acusando-a de ter trazido demônios para casa. Janete, aterrorizada, chamou um amigo que trabalhava em um museu local, especializado na história de Connecticut. Ele forneceu informações sobre o funeral Aloran e suas práticas ilegais. Segundo os registros, o Dr. Aloran havia sido acusado em 1898 de cadáveres profanados e realizar experimentos médicos não autorizados. Além disso, havia rumores de que ele era membro de uma sociedade secreta chamada a Ordem da Noite Eterna, dedicada ao culto de entidades antigas. Não é apenas uma casa, explicou Janete Alan. É um local de poder. O Dr. Aloran usou os corpos para abrir uma porta, algo que chamava de The Guardian. Alan, embora cético, não pôde negar o que estava acontecendo. Matthew ainda tinha sonhos vívidos, onde viu figuras encapuzadas realizando rituais com cadáveres. Em um deles, uma figura feminina chorou em um canto, com as mãos amarradas com correntes de ferro. Ele era uma de suas vítimas, disse Matthew quando acordou. Ele a trancou aqui. O nome dele era Marie. Janete, determinada a encontrar respostas, entrou em contato com um pesquisador paranormal local, que recomendou uma coisa: se você quer sobreviver, chame o Warren. Eles sabem como lutar contra o que está naquela casa. O chamado desesperado. Naquela noite, sob a luz da lua cheia, Janete marcou o número que haviam dado a ele.
A voz do outro lado do telefone estava calma, mas firme. Eu sou Lorraine Warren. O que está acontecendo? Janete disse a tudo, a casa, os sonhos de Matthew, as marcas no porão, a história do Dr. Aloran. No final, Lorraine ficou em silêncio por vários segundos. Vamos lá, disse ele finalmente. Mas prepare. O que eles têm nessa casa não é apenas um espírito. É uma entidade muito antiga. E está com fome. A conexão foi cortada. Naquela época, o relógio do saguão soou novamente. Mas não eram 12 horas, mas 3 horas e 33 da manhã. A casa, mais uma vez, despertou. Capítulo 3. Primeiros presságios, sonhos e vozes. A casa não dormia e o Sedaquer também. As noites se tornaram uma sucessão de pesadelos sem fim, onde os limites entre a realidade e além do desbotamento. Janete, desesperada, procurou respostas nos registros encontrados no sótão, enquanto Alan lutou contra uma raiva que ele não entendia. Enquanto isso, Matthew foi submerso cada vez mais em um mundo onde os mortos o chamavam pelo nome. O retorno dos sonhos. Na noite de 15 de abril, Matthew acordou gritando. Seus pais correram para o quarto e o encontraram tremendo, com os olhos abertos, mas vazios, como se ele estivesse em transe. Seus lábios murmuraram palavras em uma língua desconhecida, uma mistura de sons latinos e guturais que sacudiam Janete. O que você está dizendo? Perguntou Alan com uma voz rouca. Eu não sei, mas parece, uma oração, respondeu Janete, aterrorizada. Quando Mateus recuperou a consciência, lembrou-se de qualquer coisa. Ele só podia descrever a sensação de ser suspenso no escuro, com figuras encapuzadas ao seu redor. Uma delas, uma mulher com cabelos pretos e olhos vazios, sussurrou em seu ouvido. O sangue do paciente abrirá a porta. O guarda espera por você. A invasão de vozes. 2 dias depois, Janete decidiu registrar a atmosfera da casa com um gravador portátil. Como eles entraram em contato com Warren, o barulho das paredes, um murmúrio constante, como se 100 pessoas falassem ao mesmo tempo tivessem se intensificado. Em uma gravação, ele ouviu uma voz que não estava lá antes. Era uma voz feminina, fraca, mas clara. Não fique. Eles não ganharão vivos. A voz identificada como Marie Dupont, uma jovem francesa que havia trabalhado como assistente do Dr. Aloran no final do século XIX. Segundo registros históricos, Marie desapareceu em 1895 em circunstâncias suspeitas. Investigações subsequentes revelaram que Aloran o havia usado em um ritual para invocar uma entidade chamada The Guardian. Janete compartilhou a gravação com Alan, que se recusou a ouvi-la. Não quero saber mais, disse ele. Isso não é real. Não pode ser real. Mas a casa garantiu que ninguém pudesse ignorá-la. A marca no espelho. Em 20 de abril, Janete estava no banheiro no 2º andar, tentando recuperar um pouco de normalidade. Ao olhar no espelho, ele viu um homem com barba cinza e terno antigo, Dr. Aloran. Seu rosto estava contorcido em um sorriso malévolo. Ela foi a primeira. Ele será o último. Janete se virou, mas não havia ninguém. Quando ele olhou para o espelho novamente, ele viu escrito nele, com condensação, as palavras: o círculo fechará. Alan, ao aprender, tentou limpar o espelho, mas as palavras reapareciam toda vez que ele tentava. Finalmente ele quebrou com um martelo, jogando-o no jardim traseiro. Naquela noite, eles ouviram o som de uma risada da lareira, embora estivesse selada desde décadas atrás. Maris Diário. Enquanto Janete lutou contra vozes e aparições, Matthew ficou obcecado em encontrar respostas no porão. Sob a mesa de autópsia, ele encontrou um compartimento escondido no chão. No interior, um jornal manuscrito em francês, escrito por Marie Dupont. O jornal descreveu sua vida na funerária desde que chegou a Southington em 1893 como assistente de Aloran. A princípio, ele acreditava que trabalhava em um laboratório médico, mas logo descobriu a verdade. Aloran realizou rituais satânicos com corpos frescos, buscando abrir uma porta para um mundo onde os mortos controlavam os vivos. Na última entrada do jornal, datado de 12 de outubro de 1895, Marie escreveu: hoje o médico confessou seu plano. Ele precisa de um sangue especial puro e doente. Um corpo que é entre vida e morte. Ele diz que pode trazer o guardião. Não posso fugir. As portas estão seladas. Acho que meu tempo chegou. Só espero alguém, um dia. Leia isso e saiba a verdade. Matthew chorou ao ler as últimas palavras. Pela primeira vez ele entendeu que não era uma vítima casual. Era o objetivo. A chegada do Warren. Em 23 de abril, Ed e Lorraine Warren chegaram a Connecticut. Eles trouxeram consigo uma equipe de pesquisa e um padre católico para realizar um exorcismo menor.
Ao atravessar o limiar da casa, Lorraine parou, fechou os olhos e sussurrou. Isso não é um espírito. É uma coisa mais antiga. Mais fome. Ed, com sua característica calma, inspecionou o porão. Ao tocar na mesa dos autópsias, ele sentiu um calafrio que visitou todo o corpo. Aqui eles praticaram rituais escuros há mais de um século, disse ele. E o guarda ainda está aqui. Lorraine se aproximou de Matthew e olhou diretamente nos olhos dela. Ele escolheu, ele murmurou. Mas ainda há esperança. A aliança da escuridão. Naquela noite, os fenômenos se intensificaram. As luzes piscavam sem controle e o ar cheirava a enxofre. Alan, possuído por uma força desconhecida, atacou Ed Warren com uma lâmpada, gritando. Ele me disse que eu mataria todos eles. Janete conseguiu reduzi-lo, mas Alan não se lembrava do que havia feito. O padre, temeroso, começou a orar em latim, enquanto Lorraine colocou uma cruz abençoada no centro do saguão. A cruz foi instantaneamente escurecida, como se tivesse sido queimado. Não vai funcionar, disse Lorraine, em uma voz trêmula. O Guardian é mais forte do que qualquer demônio que enfrentamos. Naquela época Matthew desmaiou. Ao acordar, eu tinha uma marca no peito, um círculo preto com símbolos que brilhavam com luz vermelha. Ele está marcando, ele sussurrou. Ele diz que sou seu. A verdade por trás do guardião. Após o horário de pesquisa, Warren descobriu uma conexão perturbadora. O guardião não era um espírito comum, mas uma entidade que havia sido invocada por Alora em 1892 durante um ritual que envolvia sangue de vítimas inocentes. Segundo os manuscritos antigos, o guardião era um ser que existia fora do tempo, o que poderia manipular as mentes dos vivos para servi-lo. Você não quer destruí-los, explicou Lorraine. Ele quer recrutar-los. Transforme-os em parte de seu exército. Apocalipse congelou a família da família. Eles não estavam apenas lutando contra um demônio. Eles estavam lutando contra uma força que podia corromper suas almas. A decisão final. No dia seguinte, Warren propôs uma solução. Um ritual de proteção que incluía a bênção de todas as salas da casa e a colocação de relicários nos limiares. Mas Lorraine alertou que não seria suficiente. Precisamos de um sacrifício, disse ele. Algo que o valor do guardião. Matthew, em voz firme, respondeu. Vou me oferecer. Se isso interromper isso, eu farei. Janete gritou, recusando-se a aceitá-lo, mas Matthew insistiu. É a minha vida ou de todos. A casa, como se estivesse ouvindo sua decisão, tremia. Uma voz, mais forte do que nunca, ressoou em todos os quartos. Vem até mim, Matthew. O círculo fechará. A batalha final estava prestes a começar. Capítulo 4. O jogo dos espíritos. A casa vibrou com uma energia escura, como se toda a parede, cada canto, fosse carregada com uma eletricidade invisível que oprimia o peito de Sedaquer. As luzes do teto piscavam sem motivo aparente, e um resfriado glacial invadiu os quartos, mesmo em meados de abril. Mas o mais assustador não era a temperatura ou as luzes, era o silêncio. Um silêncio que se afogou, que parecia absorver o batimento cardíaco. Naquela noite, Ed e Lorraine Warren decidiram realizar um ritual de proteção no porão. Eles trouxeram consigo uma série de objetos religiosos, uma cruz de prata, um relicário com a Terra Santa, um rosário consagrado por um bispo e uma Bíblia antiga. O padre que os acompanhou, o padre Michael Latanzi, rezou em silêncio, com as mãos trêmulas. Não podemos permitir que o Guardian se aproxime de Matthew, disse Lorraine, colocando a cruz no centro da tabela de autópsias. Mas estaremos prontos, respondeu Ed com uma voz firme. O ritual começa. O ritual começou às 12 horas da manhã. A família Sedaquer se encontrou no porão, ao redor da mesa de mármore. Lorraine ligou 3 velas pretas que saíram imediatamente. Ele tentou ligá-los novamente, mas as chamas foram extintas antes que a limpeza chegasse. Ele quer que façamos isso, Janete murmurou, olhando para o filho com os olhos cheios de medo. Não importa o que você queira, disse Ed. Isso não vai acabar até que expulsemos essa coisa aqui. O padre Latanzi abriu a Bíblia e começou a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, não tenho nada. Em lugares de ervas delicadas, isso me faz descansar. Ao lado das águas, isso me leva. Eu esfrio minha alma, por caminhos da justiça, me guio pelo amor ao nome dele. Embora eu ande em um vale de uma sombra de morte, não tenho medo de nenhum mal, porque você estará comigo, sua vara e seu outono me infundirá. Enquanto ele lia, o ar no porão ficou mais denso. As paredes de pedra pingavam um líquido preto, como se a casa estivesse sangrando. Matthew caiu de joelhos, agarrando a cabeça com as mãos. Machuca. Gritar. Ele diz que me ama. Não o deixe entrar. Lorraine gritou, segurando a cruz firmemente. De repente a porta do porão se fechou de repente.
O som era tão forte que todos se assustaram. A luz do teto se apagou, mergulhando o espaço na escuridão absoluta. Mas naquela época, algo começou a brilhar. A marca no peito de Matthew. Era uma luz vermelha e pulsante, como se tivesse sua própria vida. A voz do guardião. Ele é meu. A voz ressoou em todo o porão, como se viesse das paredes, do telhado, do chão. Era profundo, gutural, como se 100 vozes falassem ao mesmo tempo. O padre Latanzi perseguiu e começou a recitar o exorcismo tradicional. Em nome de Jesus Cristo, o Rei do Universo, vai espírito imundo. Comece seus capangas do corpo e da alma deste filho. Que o Senhor, por seu poder, quebra suas garras e o envia para o inferno. A casa tremia. As luzes do teto subiram novamente, mas não eram luzes normais. Estavam vermelhas, como se o fogo queimasse atrás das lâmpadas. Os símbolos nas paredes do porão, aqueles que Janete havia encontrado dias atrás, começaram a brilhar com a mesma luz. Esteja respondendo. Ed gritou, protegendo Matthew com seu corpo. Não deixe isso tocá-lo. Mas já era tarde. Matthew levantou-se lentamente como se estivesse possuído. Seus olhos estavam completamente negros, sem pupilas. Sua voz não era dele. Eles não podem salvá-lo. Ele já faz parte de mim. O círculo está completo. Janete gritou, correndo em direção ao filho, mas Alan a parou. Não toque nele. Disse. Não é ele. O sacrifício do guardião. Naquela época, Lorraine se aproximou de Matthew sem medo. Ele levantou a cruz e a segurou na frente dele. Em nome de Deus, ordeno que você o liberte. Matthew dobrou com dor, como se algo dentro dele lutasse para manter o controle. Suas mãos se tornaram garras, seus dentes prolongavam e um rugido desumano saiu de sua garganta. Vou me alimentar do seu sangue. Será a minha porta. De repente, o piso do porão começou a abrir. Uma rachadura apareceu no centro, onde uma fumaça preta emanava que cheirava a enxofre. A tabela de autópsia se desintegrou em segundos, como se tivesse sido consumida pelo fogo do inferno. Rápido! Ele gritou Ed. O relicário. Lorraine pegou o relicário abençoado e o jogou em direção à rachadura. A fumaça recuou, mas não desapareceu. Não é suficiente, disse o padre Latanzi. Precisamos de uma oferta. Janete, aterrorizada, olhou para o filho. Seus olhos não estavam mais negros, mas sua respiração era irregular. Que tipo de oferta? Ele perguntou, em uma voz quebrada. Uma memória, um objeto com valor emocional. Algo que o guardião não pode ignorar, respondeu Ed. Janete correu para casa e voltou com uma caixa de madeira. Lá dentro havia uma fotografia de Matthew quando criança, um ursinho gasto e uma carta que ele havia escrito quando soube que tinha câncer. Pegue isso, disse ele, jogando a caixa em direção à rachadura. A fumaça a absorveu. A rachadura fechou com um estrondo. O chão parou de tremer. As luzes retornaram ao normal. Mateus caiu no chão, inconsciente. A calma antes da tempestade. Durante os dias seguintes, a casa parecia se acalmar. Não havia mais vozes, ou marcas nas paredes, ou um frio inexplicável. Matthew recuperou a força, embora seu olhar ainda estivesse ausente. Mas os Warren não estavam convencidos. Está esperando, disse Lorraine. Não acabou com você. O que isso significa? Perguntou Alan. Vingança. E isso não vai parar até que você o tivesse. A sombra no espelho. Uma noite Janete olhou no espelho do banheiro. Ele não se viu, mas Marie Dupont, o jovem francês, estava de pé atrás dela com as mesmas correntes nos pulsos. Ele voltará. E quando fizer, ninguém sobreviverá. Janete se virou, mas não havia ninguém. O espelho evasão e uma nova frase apareceu nele. A porta não vai fechar. A casa, mais uma vez, despertou. Capítulo 5. A marca da morte. A casa não descansou. Nem dias nem à noite. Do ritual fracassado no porão, a atmosfera se tornou ainda mais opressiva. As paredes anteriormente molhadas e frias, agora pareciam emanar um calor doentio, como se a casa estivesse viva e respirasse o bestial. Matthew, cujo peito carregava a marca avermelhada do Guardian, parecia mais e mais fraca. Seus olhos, anteriormente brilhantes, haviam perdido a luz. Ele andou pela casa como um fantasma, com o olhar perdido no vácuo, murmurando palavras incompreensíveis. A mudança em Matthew. Janete o observou da cozinha, onde tentou preparar uma sopa que ninguém comeria. Alan, sentado no sofá da sala de estar, olhou para a televisão, como se estivesse esperando alguma imagem aparecer na tela preta. Fora, a chuva caiu com uma intensidade que não parecia natural, como se o céu estivesse chorando por eles. Como vai? Perguntou Alan sem olhar para cima. Peor, respondeu Janete com sua voz quebrada. Não fala. Basta andar em círculos, repetindo a mesma frase, a porta será aberta. Alan levantou-se lentamente e se aproximou da janela.
Do lado de fora, entre as árvores, ele viu uma figura sombria. Era alto, com um terno velho e um chapéu de vidro. Seus olhos brilhavam com um brilho avermelhado, como brasas ardentes. O que o diabo? Alan murmurou, mas quando ele piscou, a figura desapareceu. A marca está ativada. Naquela noite, Matthew acordou suando. Seu peito queimou como se a marca estivesse viva, como se algo dentro dele tentasse sair. Ele olhou no espelho do banheiro e viu como a marca se estendia, acelerando sob sua pele como uma rede de veias negras. O que está acontecendo comigo? Ele sussurrou em uma voz trêmula. De repente, o espelho envelhecido e lentamente as palavras escritas em sua aparecia. O sangue do paciente abrirá a porta. Matthew gritou, quebrando o espelho com as mãos. Bland desceu os dedos, mas ele não sentiu dor. Em vez disso, ele ouviu uma voz na cabeça profunda e gutural. É o seu destino. Você será a chave. A descoberta do jornal Aloran. No dia seguinte, Janete decidiu verificar o sótão novamente. Eu precisava de respostas. Em uma caixa de madeira ele encontrou um diário que nunca tinha visto antes. Foi escrito pelo Dr. Aloran com uma carta apertada e nervosa. A primeira página disse: o guardião não é um espírito. É uma entidade que existe fora do tempo. Para invocá-lo, é necessário um corpo entre vida e morte. O sangue do paciente é a chave. O círculo deve ser concluído com 3 sacrifícios: o corpo, a alma e a vontade. Se falhar, o guardião reivindicará tudo. Janete fechou o jornal com força. Não era uma casa. Era um altar. Um lugar de sacrifício. E Matthew foi a próxima oferta. A invasão dos espíritos. Naquela noite a casa enlouqueceu. As luzes piscavam sem controle, e os espelhos enevoados com mensagens em um idioma desconhecido. Alan, em um acesso à raiva, tentou queimar o diário de Aloran, mas as chamas não o consumiram. Em vez disso, o livro começou a queimar com uma luz avermelhada e a partir dela, uma voz que não era humana saiu. Ele é nosso. O círculo fechará. Janete correu para o quarto de Matthew. Ele o encontrou levitando na cama, com os olhos completamente pretos. Seu corpo estava torcido em ângulos impossíveis, como se algo dentro dele tentasse escapar. Matthew! Janete gritou, mas o garoto não respondeu. De repente Matthew pulou com um sorriso malévolo no rosto. Sua voz não era dele. Eu sou o guardião. E agora ele pertence a mim. A batalha por Matthew. O Arryn chegou ao amanhecer. Lorraine carregava um relicário com terras abençoadas e uma cruz de prata. Ed, com sua calma habitual, inspecionou a casa, mas o cheiro de enxofre era tão intenso que ele até sentiu náusea. Isso é pior do que pensávamos, disse Ed. O guardião está dentro dele. Então você tem que obtê-lo, respondeu Janete desesperadamente. Não é tão simples, disse Lorraine. Se o retirarmos sem preparação, sua alma poderá quebrar. E se não fizermos nada? Perguntou Alan. Isso é. E o guardião será lançado. O ritual de expulsão. O ritual começou no porão. Lorraine colocou a cruz no centro do círculo de símbolos que haviam encontrado na parede. Ed e o padre Latanzi cercaram Matthew, que estava amarrado a uma cadeira com cordas abençoadas. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que você deixe esse corpo, o pai recitou, em uma voz trêmula. Matthew gritou e uma fumaça negra saiu de sua boca que encheu o porão. A cruz brilhou com uma luz branca, repete a escuridão. Mas o guardião não desistiu. Ele é meu. A porta se abrirá. De repente Matthew se libertou das cordas e se jogou no pai. Com os dentes se transformou em garras. Ed conseguiu detê-lo, mas Matthew o jogou contra a parede com uma força sobre-humana. Não podemos conter. Lorraine gritou. Precisamos de um sacrifício, disse o pai, em uma voz desesperada. Janete, sem hesitar, pegou a cruz e a colocou no peito de Matthew. A marca brilhou com um sinal vermelho, e Matthew caiu no chão, inconsciente. Paramos, por enquanto, disse Lorraine. O aviso final. Naquela noite a casa estava em silêncio. Mas no espelho do banheiro uma nova frase apareceu. A porta não vai fechar. Janete, vendo. Sabia que eles não haviam vencido. Eles só compraram algum tempo. O que fazemos agora? Perguntou Alan. Luchar, respondeu Janete. Porque se perdermos, não apenas perderemos Matthew. Vamos perder nossas almas. A casa mais uma vez esperou. Paciente. Com fome. Capítulo 6. Rituais no escuro. A casa não acabou com eles. Embora o ritual de expulsão pareça ter parado temporariamente o guardião, a tensão na casa era palpável. O ar cheirava a enxofre e umidade, como se a casa tivesse sido queimada dentro e apenas as cinzas foram deixadas. As paredes, antes cobertas de símbolos ocultos, agora mostravam novas marcas, figuras humanas com chifres.
cobras enroladas em torno de corpos e uma porta desenhada na parede do porão, como se fosse uma entrada para outro mundo. Carta de Aloran. Janete, desesperada para encontrar respostas, mais uma vez revisou o diário do Dr. Aloran que ele havia encontrado no sótão. Desta vez ele encontrou uma letra anexa, escrita com uma carta trêmula e apressada. Asterisco, quem encontra esta carta? Se você está lendo isso, significa que você despertou que dorme nesta casa. O guardião não é um espírito comum. É uma entidade que existe fora do tempo, que foi invocado neste local em várias ocasiões. Para controlá-lo é necessário um ritual de sangue. Para destruí-lo é necessário um sacrifício. Se você chegou aqui, há apenas 2 caminhos, ou você o libera para sempre ou confiná-lo com sua própria alma. Não há fuga. Dr. Henry M. Aloran, 1899. Asterisco. Janete sentiu um calafrio para viajar de costas. A carta não apenas confirmou suas piores suspeitas, mas também sugeriu que não havia como escapar. O ritual de sangue. Naquela noite Matthew acordou gritando. Alan e Janete correram para o quarto e o encontraram com olhos completamente negros, murmurando palavras em um idioma que não reconheceram. Suas mãos estavam cobertas de sangue, embora ele não tivesse lesões visíveis. O sangue do paciente abrirá a porta, Matthew sussurrou com uma voz gutural. Janete se afastou, aterrorizada. Alan, tentando manter a calma, levou seu filho pelos ombros e o sacudiu. Detalhes, Matthew. Volte conosco. Mas Mateus não respondeu. Seus olhos estavam fixos em um ponto na parede, como se ele estivesse vendo algo invisível. De repente, ele saiu da cama e caminhou em direção à porta. Ele está me ligando, disse ele, antes de abaixar as escadas para o porão. Janete e Alan o seguiram, aterrorizados. No porão, Matthew parou em frente à porta desenhado na parede e estendeu a mão. De sua palma veio um fio de sangue que pingava no chão. Naquela época, as luzes do teto piscavam e apagadas. Não deixe que ele faça isso. Lorraine gritou que havia retornado com Ed Warren. Ed correu para Mateus e o segurou fortemente. Acordar. Ele não controla você. Mas Matthew libertou com uma força humana e se jogou contra Ed, jogando-o contra a parede. Lorraine, com a abençoada cruz na mão, tentou se aproximar, mas Matthew a parou com um olhar. Você não vai me parar, disse ele com um sorriso malévolo. De repente, o chão do porão começou a tremer. As paredes rachavam e pelas rachaduras, surgiu uma fumaça preta que cheirava a enxofre. A porta desenhada na parede começou a brilhar com uma luz avermelhada. Está abrindo a porta. Janete gritou. Rápido! Precisamos parar o ritual. Ele respondeu Ed, levantando-se. A batalha contra o guardião. Lorraine pegou a cruz e se aproximou da porta. A luz avermelhada se intensificou e, de repente, um grito de partir o coração encheu o ar. Era o som de centenas de almas gritando ao mesmo tempo. Ele vem, Matthew sussurrou com uma voz vazia. A porta começou a se abrir lentamente, revelando um buraco negro que parecia absorver a luz. Ed e Lorraine se juntaram ao padre Latanzi, que começou a orar em latim. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que essa porta se fechasse. Que o guardião seja selado para sempre na escuridão. Mas o guardião não estava disposto a se render. De repente emergiu uma figura da porta. Ele era um homem alto, com uma capa preta e olhos vermelhos. Seu rosto estava deformado, como se ele tivesse sido queimado. Ele é meu, disse ele, apontando para Mateus. Matthew o possuía, ajoelhou-se em frente à figura. Eu sou seu, ele respondeu. Janete gritou, correndo em direção ao filho, mas Alan a parou. Não, não toque. A figura estendeu a mão e tocou a marca no peito de Matthew. A dor era insuportável. Matthew gritou, caindo no chão. A marca começou a brilhar com um sinal vermelho e saiu a partir dela um fio de sangue que foi absorvido pela figura. Você está tomando seu sangue. Janete gritou. Não podemos deixar isso. Lorraine respondeu. Ele pegou o relicário abençoado e o jogou em direção à figura. A criatura gritou de dor, voltando. A porta começou a fechar lentamente. Agora. Ele gritou Ed, feche a porta. Janete e Alan ajudaram Matthew a se levantar, enquanto Lorraine e o padre Latanzi oravam com mais força. A porta se fechou com um estrondo e a fumaça negra desapareceu. A calma antes da tempestade. Durante os dias seguintes a casa parecia se acalmar. Não havia mais vozes ou marcas nas paredes ou um frio inexplicável. Matthew recuperou a força, embora seu olhar ainda estivesse ausente. Mas os Warren não estavam convencidos. Está esperando, disse Lorraine. Não acabou com você. O que isso significa? Perguntou Alan. Vingança. E isso não vai parar até que você o tivesse. A sombra no espelho. Uma noite Janete olhou no espelho do banheiro.
Ele não se viu, mas Marie Dupont, o jovem francês, estava de pé atrás dela com as mesmas correntes nos pulsos. Ele voltará. E quando fizer, ninguém sobreviverá. Jeanette se virou, mas não havia ninguém. O espelho evasão e uma nova frase apareceu nele. A porta não vai fechar. A casa, mais uma vez, despertou. Capítulo 7. O chamado dos demônios. Na noite de 30 de abril, a casa enlouqueceu. As paredes pingavam um líquido escuro que cheirava a enxofre, e o ar era tão denso que a respiração era um esforço. As luzes piscavam sem controle e em cada espelho da casa havia novas frases escritas em sangue. A porta será aberta. A voz do guardião se torna insuportável. Matthew acordou gritando. Seus pais correram para o quarto, mas quando entraram, o encontraram em pé, com olhos completamente negros e um sorriso malévolo no rosto. Ele vem, Matthew sussurrou com uma voz que não era dele. Jeanette tentou se aproximar, mas Matthew estendeu a mão e jogou-a contra a parede com uma força sobre-humana. Alan, aterrorizado, jogou-se em seu filho, mas Matthew agarrou o pescoço e o levantou do chão com uma mão. Eles nada mais são do que insetos, disse Matthew, com uma voz que parecia sem demônios, falou ao mesmo tempo. Alan conseguiu se libertar e correu para procurar o Warren. Lorraine, ouvindo o que havia acontecido, pegou a abençoada cruz e entrou no quarto de Matthew. Mais devagar dele. Gritar. Mas Matthew não se mexeu. Ele só sorriu. Você acha que a cruz pode me impedir? De repente a cruz começou a queimar com uma luz avermelhada, e Lorraine a soltou, gritando com dor. Não. Ele gritou Ed, jogando-se para ajudá-la. A invasão demoníaca. Naquela noite a casa foi transformada. As paredes rachavam e pelas rachaduras, surgiu uma fumaça preta que encheu o ar com o cheiro de podridão. No telhado apareceram símbolos que não estavam lá antes, figuras humanas com chifres, cobras enroladas em torno de cadáveres e uma porta desenhada na parede do porão que brilhava com uma luz avermelhada. Está abrindo a porta. Jeanette gritou, aterrorizada. Temos que parar isso. Alan respondeu, em uma voz quebrada. Naquela época o porão começou a tremer. As luzes se apagaram e de repente uma figura emergiu da porta desenhada. Era alto, com uma capa preta e olhos vermelhos. Seu rosto estava deformado, como se ele tivesse sido queimado. Ele é meu, disse a figura, apontando para Mateus. Matthew o possuía, ajoelhou-se em frente à figura. Eu sou seu, ele respondeu. Jeanette gritou, correndo em direção ao filho, mas Alan a parou. Não, não toque. A figura estendeu a mão e tocou a marca no peito de Matthew. A dor era insuportável. Matthew gritou, caindo no chão. A marca começou a brilhar com um sinal vermelho e saiu a partir dela um fio de sangue que foi absorvido pela figura. Você está tomando seu sangue. Jeanette gritou. Não podemos deixar isso. Lorraine respondeu. O ritual de proteção falha. Ed e Lorraine decidiram realizar um ritual de proteção no porão, na esperança de conter o Guardian. Eles reuniram tudo o que tinham, uma cruz abençoada, um relicário com a terra sagrada e uma Bíblia antiga. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que esse mal seja selado, disse o padre Latanzi, em uma voz trêmula. A figura demoníaca riu. Você acha que suas palavras podem me impedir? De repente a cruz quebrou em 1000 pedaços, e a Bíblia queimou sozinha. O relicário escureceu, como se tivesse sido contaminado pela escuridão. Não funcionando. Ele gritou Ed, aterrorizado. Precisamos de algo mais forte. Lorraine respondeu. O sacrifício final. Jeanette, desesperada, correu para o sótão e voltou com uma caixa de madeira. Lá dentro havia uma fotografia de Matthew quando criança, um ursinho gasto e uma carta que ele havia escrito quando soube que tinha câncer. Pegue isso, disse ele, jogando a caixa em direção à porta desenhada. A fumaça a absorveu. A porta se fechou com um estrondo. O chão parou de tremer. Mateus caiu no chão, inconsciente. A calma antes da tempestade. Durante os dias seguintes a casa parecia se acalmar. Não havia mais vozes, ou marcas nas paredes, ou um frio inexplicável. Matthew recuperou a força, embora seu olhar ainda estivesse ausente. Mas os Warren não estavam convencidos. Está esperando, disse Lorraine. Não acabou com você. O que isso significa? Perguntou Alan. Vingança. E isso não vai parar até que você o tivesse. A sombra no espelho. Uma noite Jeanette olhou no espelho do banheiro. Ele não se viu, mas Marie Dupont, o jovem francês, estava de pé atrás dela com as mesmas correntes nos pulsos. Ele voltará. E quando fizer, ninguém sobreviverá. Jeanette se virou, mas não havia ninguém. O espelho evasão e uma nova frase apareceu nele. A porta não vai fechar. A casa, mais uma vez, despertou. Capítulo 8. The Invasion, The House Awakens. A casa rugiu.
Era como se o próprio edifício tivesse ganhado vida. O piso de madeira rende com uma força que não era natural, como se milhares de insetos rastejam abaixo. As paredes enrolavam um líquido preto que cheirava a podridão, e as janelas embaçadas com frases escritas em sangue. A porta será aberta? O Sedequer, aterrorizado, se refugiou na sala, onde Ed e Lorraine Warren tentaram manter a calma. O padre Latanzi, com mãos trêmulas, orou em silêncio, enquanto Lorraine checou suas antigas anotações e documentos. Não temos muito tempo, disse Lorraine, tensa. O Guardian está quebrando as barreiras entre os mundos. Se não pararmos agora, não apenas Matthew será perdido. Vocês todos serão consumidos. Alan, com olhos vermelhos e rosto pálido, olhou para o filho, que estava sentado no sofá, com a cabeça nas mãos, murmurando palavras em um idioma que ninguém reconheceu. O que podemos fazer? Janete perguntou com uma voz quebrada. Nós tentamos de tudo. Nem tudo, respondeu Ed. Existe um ritual. Um que ninguém tentou desde 1899. O ritual de sangue e espírito. Ed exibiu um mapa antigo na tabela. Era um avião da casa com anotações em símbolos latinos e ocultos. Este lugar foi construído como altar e explicou. Dr. Aloran projetou cada quarto para canalizar a energia escura. O porão é o coração, onde os rituais foram realizados. Mas há outro lugar. Ele apontou um ponto no mapa, na torre cilíndrica no lado noroeste da casa. Aqui. A torre. É o lugar onde Aloran invocou o Guardian pela primeira vez. Se quisermos parar isso, devemos usar esse lugar para selar. Como? Perguntou Alan. Com um ritual de sangue e espírito, respondeu Lorraine. Precisamos de um objeto que tenha um forte vínculo emocional com Matthew. E precisamos de um sacrifício. Janete, sem hesitar, correu para o sótão e voltou com uma caixa de madeira. Dentro havia uma carta escrita por Matthew aos 8 anos, um anel de sua avó e uma fotografia de família antes do diagnóstico de câncer. É isso que temos, disse ele com lágrimas nos olhos. É o suficiente, disse Lorraine. Mas também precisamos de outra coisa. Que? Perguntou Alan. Alguém deve entrar na torre e enfrentar o guardião. Não como um exorcismo, mas como um duelo espiritual. Um duelo? Janete repetiu. O que você está dizendo? O Guardian não pode ser expulso de frases ou relíquias abençoadas, explicou Ed. Deve ser enfrentado diretamente. Alguém deve entrar lá e lutar com ele. Alan levantou-se imediatamente. Eu vou fazer isso. Não, respondeu Lorraine. Não é o pai que deve fazê-lo. É o filho. Todo mundo olhou para Matthew, que levantou a cabeça. Seus olhos não estavam completamente negros, mas eles tinham um brilho avermelhado. Ele já está conectado ao Guardian, continuou Lorraine. Se alguém pode enfrentá-lo, é ele. Janete começou a chorar. Não, não vou permitir que você o use como uma isca. Não é uma isca, disse Lorraine. É sua única oportunidade. A invasão começa. Naquela noite, o céu escureceu antes de sempre. O vento chicoteou as árvores com uma força sobrenatural, e a chuva caiu na diagonal, como se fosse jogada do inferno. A família e o Warren escalaram a torre cilíndrica, carregando objetos de Matthew e uma Bíblia antiga. Quando eles abriram a porta, o ar era denso, quase sólido. A sala estava em escuridão, com uma mesa de madeira no centro, coberta com símbolos antigos. Na parede, uma figura foi esculpida em pedra, um homem de rosto demoníaco com chifres e uma camada preta. É ele, Lorraine murmurou. O guardião. Mateus, com um rosto pálido, se aproximou da figura. Você está aqui, ele sussurrou com uma voz gutural. Janete gritou, correndo em direção ao filho, mas Ed a parou. Não o interrompa. Se o fizer, tudo será perdido. Matthew fechou os olhos e concentrou-se. De repente, suas pupilas escureceram completamente, e o ar estava cheio de um som de gritos, como se 100 almas chamassem do futuro. Ele vem, Matthew sussurrou. De repente, a sala começou a tremer. As paredes rachavam e a fumaça negra saiu das rachaduras. A figura esculpida na parede começou a se mover, como se estivesse dando vida. Não! Lorraine gritou. Não deixe entrar. Matthew caiu de joelhos, gritando de dor. Seu corpo torceu, como se algo dentro dele estivesse lutando para sair. Eu sou o guardião, disse a figura com uma voz que parecia como se viesse de outra dimensão. Ele é meu. Janete, desesperada, pegou a carta de Matthew e a colocou em seu peito. Lembre-se de quem você é. Gritar. Lembre-se de quem você é. Matthew abriu os olhos. Por um momento eles foram humanos novamente. Mãe. Gritar. Está dentro de mim. Corpo de Aloran. Enquanto Matthew lutou contra o guardião, o chão do porão começou a tremer. Ed e Lorraine caíram para investigar. No porão, as paredes pingavam sangue e na mesa de autópsia começou a se formar. Era o Dr. Aloran.
Ele não é o único que mora aqui, a figura sussurrou, com uma voz que parecia papel rasgado. Você não pode possuir esta casa de novo. Ele gritou Ed, levantando a cruz abençoada. Mas a figura riu. Esta casa é minha. E o guardião é meu mestre. De repente a figura foi jogada em Ed, jogando-a contra a parede. Lorraine tentou detê-la, mas a figura agarrou seu pescoço e a levantou do chão. Você não pode parar o inevitável, disse ele. Você já está morto. Lorraine gritou com a voz quebrada. Mas meu trabalho continua. A figura liberou Lorraine, que caiu no chão, tossindo. A batalha final. Na torre, Matthew continuou lutando. Seus olhos estavam completamente negros e seu corpo estava torcido em agonia. Matthew, Janete gritou. Volte conosco. De repente, Matthew pulou e caminhou até a figura do Guardian. Eu sou seu, ele sussurrou. Bem, respondeu o Guardian. Agora, vamos abrir a porta para sempre. Mas então Matthew parou. Ele olhou para sua mãe e seu pai, Warren. Não, disse ele com uma voz trêmula. O que você está dizendo? O Guardian rugiu. Eu não sou seu, respondeu Matthew com uma voz firme. A sala tremia. A figura do guardião gritou de dor, e a fumaça negra começou a deixar Matthew. Você não pode me destruir. O Guardian gritou. Eu não sou seu, repetiu Matthew. A figura do Guardian desapareceu. A casa mais uma vez ficou em silêncio. A calma depois da tempestade. Durante os dias seguintes, a casa parecia se acalmar. Não havia mais vozes, ou marcas nas paredes, ou um frio inexplicável. Matthew recuperou a força, embora seu olhar ainda estivesse ausente. Mas os Warren não estavam convencidos. Não acabou, disse Lorraine. O guarda ainda está aqui. Só foi ferido. Como podemos ter certeza de que não retornará? Perguntou Alan. Não podemos, respondeu Ed. Mas pelo menos eles ganharam tempo. Janete, olhando para o filho, sabia que sua batalha não havia terminado. A casa mais uma vez esperou. Paciente. Com fome. Capítulo 9. O julgamento de Warren. A casa não descansou. Nem dias nem à noite. Embora Matthew tivesse conseguido resistir ao guarda momentaneamente, a tensão no ar era palpável. A família Sedaker, juntamente com Warren, sabia que o demônio não desistiria facilmente. A casa era um altar de poder sombrio e o guardião, uma entidade que existia fora do tempo, não permitiria que seu trabalho fosse desfeito sem uma luta final. A revelação do ritual perdido. Ed e Lorraine Warren revisaram os documentos antigos que haviam coletado durante suas investigações. Em uma pasta empoeirada, eles encontraram um relatório do século XIX sobre um caso semelhante em Massachusetts, onde um padre jesuíta havia feito um ritual de selo para conter uma entidade demoníaca. O relatório descreveu um rito complexo que exigia 3 elementos. Um objeto com um forte vínculo emocional com a vítima. Uma oração na língua antiga pronunciada por um padre consagrado. Um sacrifício simbólico não sangue, mas de vontade. Este é o único método documentado que trabalhou contra entidades como o Guardian, explicou Lorraine com uma voz tensa. Mas o sacrifício simbólico, o que isso significa? Janete perguntou, medo. Isso significa que alguém deve desistir de algo que defina sua essência, respondeu Ed. No caso de Massachusetts, um cego renunciou à sua capacidade de ver, e o demônio foi selado. Alan olhou para Matthew, que ainda estava sentado no sofá, com os olhos perdidos no telhado. O que ele teria que desistir? Perguntado. Lorraine não respondeu. Eu não precisava fazer isso. A invocação de espíritos presos. Naquela noite, Lorraine decidiu entrar em contato com os espíritos presos na casa. Usando seu presente de tamanho médio, ele se sentou no centro da sala, com as mãos em uma velha mesa de madeira. Ed ligou uma vela preta e um incenso de sândalo, enquanto o padre Latanzi orava em latim. Para aqueles que vivem neste lugar, venha e revele a verdade, Lorraine invocou, fechando os olhos. A casa respondeu imediatamente. As luzes piscavam e surgiu uma voz da parede. Ele não vai embora. O guardião é eterno. De repente, o espelho do lobby flitou, e uma figura apareceu nele, Marie Dupont. Seu rosto estava pálido, seus olhos cheios de lágrimas. Ele me usou. Ele me queimou vivo na torre. Seu sangue é a chave. O círculo não fechará. Janete gritou, correndo em direção ao espelho. Como paramos? Ele perguntou, desespero. Eles precisam quebrar o ritual. Mas ele será o preço. A figura desapareceu. O espelho quebrou em milhares de pedaços. O ritual de vedação. No dia seguinte, Warren decidiu realizar o ritual de vedação. Eles precisavam do objeto com vínculo emocional. Matthew escolheu a carta que sua mãe havia escrito quando soube que tinha câncer. Ao lado dela, eles colocaram uma Bíblia antiga, um relicário com terra abençoada e uma cruz de prata.
O ritual deve ser feito na torre, disse Ed. É onde o Guardião foi invocado pela primeira vez. A família subiu para a torre cilíndrica, onde a figura do guardião ainda estava esculpida na parede. O ar cheirava a enxofre e o solo vibrou com um som inaudível. Ele vem, Matthew sussurrou em uma voz trêmula. Não me deixe dominar, Lolohane o avisou. Você é mais forte. O padre Lattanzi abriu a Bíblia e começou a recitar em latim. No nome Dei Patre Onipotentis Filii, Spiritus Sancti, ego fando-vos, Spiritus Sancti, ut protegerum cum mal e potestado tenebrarum. A sala tremia. A figura esculpida na parede começou a se mover. O guardião, com o rosto queimado e os olhos vermelhos, estendeu a mão para Mateus. Ele é meu, ele rugiu. Não é seu, respondeu Lohane, levantando a cruz. Mas a cruz escureceu e quebrou, como se a escuridão o tivesse corrompido. A luz não pode me parar, o guardião riu. A batalha de vontades. Mateus, com o corpo trêmulo, se aproximou da figura. Eu não sou seu, disse ele, com uma voz firme. Você é. Seu sangue é a chave. O círculo fechará. Matthew olhou para sua mãe e seu pai, o Arryn. Minha vida não é sua, disse ele. A sala tremia violentamente. O guardião gritou, e de seu corpo emanou uma fumaça preta que encheu a torre. Agora. Lohane gritou. O sacrifício. Matthew pegou a carta de sua mãe e a colocou no peito, na marca do guardião. O sangue começou a deixar a marca, mas não de uma ferida, mas de sua alma. Eu não sou seu, ele repetiu, em uma voz quebrada. A marca brilhou com uma luz branca e a fumaça negra se dissipou. O guarda gritou de dor, e sua figura desapareceu na parede. Não é o fim, ele sussurrou, antes de desaparecer. A calma depois da tempestade. Durante os dias seguintes, a casa parecia se acalmar. As paredes pararam de pingar sangue, os espelhos não mostravam mais frases horríveis, e o ar não cheirava mais a enxofre. Matthew recuperou a força, embora seu olhar ainda estivesse ausente. O Arryn, no entanto, não ficou. O guardião não está morto, disse Lohane, antes de sair. Só foi ferido. Você vai de novo? Perguntou Alan. Eu não sei, respondeu Ed. Mas se o fizer, não ligue para mais ninguém. Ir. A sombra do passado. Uma noite Jeanette olhou no espelho do banheiro. Ele não se viu, mas Marie Dupont, o jovem francês, estava de pé atrás dela com as mesmas correntes nos pulsos. Ele voltará. E quando fizer, ninguém sobreviverá. Jeanette se virou, mas não havia ninguém. O espelho evasão e uma nova frase apareceu nele. A porta não vai fechar. A casa, mais uma vez, despertou. Capítulo 10. Libertação. Um fim ou um novo começo? A casa estava em silêncio. Não era um silêncio normal, como o de uma noite tranquila, mas um silêncio opressivo, como se o próprio edifício contivesse respiração, espera, observando. As paredes, antes cobertas de símbolos demoníacos e frases de sangue, estavam agora limpas, mas ainda cheiravam a umidade e morte. As janelas, com seus vitrais vermelhos, refletiam a luz da lua cheia, que brilhava com uma intensidade quase não natural. O Sedaquer se reuniu na sala, junto com o Arryn. O padre Lattanzi, pálido e com círculos escuros profundos, segurava a Bíblia com mãos trêmulas. Eu não tinha dormido em dias. O rosto de Ed Warren era sério, com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Enquanto isso, Lohane olhou para Matthew com uma mistura de compaixão e medo. Isso tem que terminar, disse Ed, quebrando o silêncio. Esta casa não pode permanecer um portal para essa coisa. Mas não sabemos se o Guardian está realmente derrotado, respondeu Jeanette, em voz quebrada. E se você estiver apenas esperando? Se não enfrentarmos agora, não teremos outra chance, disse Lohane. O ritual deve ser feito. Alan olhou para o filho. Matthew estava sentado no sofá, com os olhos perdidos no telhado. Seus olhos, embora os humanos tivessem um brilho avermelhado, como se algo dentro dele estivesse lutando para sair. Você tem certeza de que isso vai funcionar? Perguntou Alan com uma voz rouca. Não há garantias, respondeu Lohane. Mas é a nossa única esperança. O ritual da luz e escuridão. Naquela noite, o Sedaquer e o Arryn desceram para o porão. A tabela de autópsia, que era o coração dos rituais de Aloran, estava coberta de objetos religiosos, uma cruz de prata, um relicário com terra abençoada, uma Bíblia do século XVII e o anel da avó de Matthew. Este objeto tem um forte vínculo emocional com você, disse Lohane a Matthew. Você está disposto a sacrificar isso? Matthew assentiu. Se isso me libertar, sim. O padre Lattanzi, com mãos trêmulas, abriu a Bíblia e começou a recitar o exorcismo. Em nome de Jesus Cristo, Rei do Universo, ordeno que o guardião seja expulso deste lugar. Que suas garras estejam quebradas, que ele será aniquilado e que sua essência é selada para sempre. Naquela época, o ar ficou pesado.
As luzes do teto piscavam e o chão começou a tremer. Ele é meu, ele rugiu uma voz no escuro. Matthew gritou de dor, caindo no chão. Seu corpo estava torcido em ângulos impossíveis, como se algo dentro dele tentasse escapar. Não o deixe entrar. Janete gritou, correndo em direção ao filho. Alan a parou. Não toque nele. Gritar? Não é ele. A voz do guarda ressoou no porão. O sangue do paciente abriu a porta. O círculo fechará. Lorraine pegou a cruz e a colocou em frente a Mateus. A cruz brilhou com uma luz branca, repete a escuridão que emana do garoto. Saia conosco. Gritar? Você é mais forte que ele. Matthew abriu os olhos. Eles eram completamente negros. Eu sou o guardião, ele sussurrou. Não o deixe assumir o controle. Ed gritou, jogando o relicário abençoado no chão. O relicário se abriu e saiu dele uma luz branca que encheu o porão. As paredes de pedra brilhavam com símbolos antigos, como se o próprio edifício estivesse lutando contra a escuridão. Eles não podem me destruir. Ele rugiu a voz do guardião. Matthew, com um grito de partir o coração, levantou-se do chão. Seu corpo tremia de violência e de sua boca um fio de sangue preto saiu. Eu não sou seu. Ele gritou, em uma voz quebrada. O chão parou de tremer. As luzes retornaram ao normal. A cruz parou de brilhar. Mateus caiu no chão, inconsciente. A calma depois da tempestade. Durante os dias seguintes, a casa parecia se acalmar. Não havia mais vozes, ou marcas nas paredes, ou um frio inexplicável. Matthew recuperou a força, embora seu olhar ainda estivesse ausente. Warren decidiu ficar mais alguns dias para garantir que o guardião não voltasse. Ed checou o porão, as paredes, as janelas e não encontrou traços de energia escura. Ele parece terminado, disse Ed, com uma voz cansada. Pelo menos por enquanto. Você acha que ele vai voltar? Janete perguntou. Eu não sei, respondeu Lorraine. Mas se ele o fizer, não estaremos lá para ajudar, Los. Alan, olhando para o filho dormindo, sussurrou. Você acha que Matthew é grátis? Eu acho. Lorraine disse que o guardião não pode controlá-lo, mas não sei se está completamente destruído. A sombra do passado. Uma noite Janete olhou no espelho do banheiro. Ele não se viu, mas Marie Dupont, o jovem francês, estava de pé atrás dela com as mesmas correntes nos pulsos. Ele voltará, ele sussurrou. E quando eu fizer, ninguém sobreviverá. Janete se virou, mas não havia ninguém. O espelho evasão e uma nova frase apareceu nele. A porta não vai fechar. A casa, mais uma vez, despertou. O legado da casa. Meses depois, o Sedaquer se mudou da casa. Eles não podiam vendê-lo e ninguém queria alugá-lo. O edifício foi abandonado, com janelas quebradas e as paredes cobertas de grafite. Mas nos anos seguintes, havia rumores de que a casa ainda estava ativa. Os vizinhos alegavam ter ouvido gritos à noite e nas janelas, havia sombras de figuras humanas. Pesquisadores paranormais tentaram entrar, mas todos relataram a mesma coisa, um frio glacial, vozes nas paredes e uma sensação de que algo observava nas sombras. Em 2010, um documentário de pesquisa paranormal visitou a casa. Em uma das gravações, uma voz que dizia: ele ainda está aqui. O guardião não descansará até que seu círculo feche. A extremidade aberta. A família Sedaquer tentou reconstruir suas vidas. Mateus, embora livre do Guardian, nunca recuperou completamente sua saúde. O câncer voltou e o tratamento foi mais agressivo. Em 2005, Matthew morreu. Janete e Alan se divorciaram logo depois. Cada um seguiu caminhos diferentes, mas ambos afirmaram ter tido sonhos recorrentes. Mateus, de pé na casa com um sorriso malévolo, dizendo: a porta não vai fechar. Os Warren, antes da morte, escreveram em suas memórias: houve casos que nos marcaram, mas nenhum como a casa de Saltington. Algumas entidades não morrem, eles apenas dormem. E um dia, eles acordarão novamente. A casa ainda está de pé, e em suas paredes, no escuro, algo espera. Notas do autor. Esta história é baseada em testemunhos da família Sedaquer, documentos históricos do funeral de Aloran e entrevistas com Ed e Lorraine Warren. A descrição do ritual de vedação e o aparecimento do Guardian coincidem com outros casos investigados pelo Warren, incluindo o famoso caso de Amityville. A carta de Matthew foi encontrada por pesquisadores posteriores e é considerada uma das poucas fontes históricas que explicam o objetivo da casa. As frases nos espelhos são consistentes com outros casos de comunicação paranormal e foram analisadas por especialistas em fenômenos sobrenaturais.